Fala galera, belezinha? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais essa aula aqui do canal do Ciência e Brisa. Uma aula vinculada ao curso de fluidos magnéticos, esse curso que começa e que nunca acaba, né, aparentemente. Eu venho tentando assim gravar as aulas vinculadas a esse curso porque eu sei que tem uma galera aleatória que caiu aqui no YouTube e percebeu que existe um canal acadêmico com aulas e tem acompanhado assim o curso dos magnéticos. Tenho recebido muitas perguntas assim inteligentes, sabe, de pessoas assim que eu não conheço pessoalmente, infelizmente, mas que assim me geram esse sentimento de que tem uma galera mesmo vendo esse curso e não só vendo esse curso, mas entendendo esse curso e acompanhando esse curso e aprendendo de fato fluidos magnéticos pelo YouTube, que é uma grande loucura. Então assim, eu sempre gosto de dar aqui uma pequena satisfação, um pequeno esclarecimento, né, antes de começar as aulas, porque eu sei que tem uma galera que fica ansiosa, espera as aulas e fala, porra, eu tava com saudades desse curso. Então, assim, pra essa galera saber que ele tá continuando, ele tá rolando, só que tá difícil, assim, conciliar esse curso com outras demandas da minha vida, né? Então eu tenho aproveitado que eu tô já numa fase, assim, de meio pro final desse curso, não só aqui no YouTube, mas também na UNB, né, ministrando essa matéria formalmente, para poder gravar então as aulas que eu estou dando para o pessoal e já colocar aqui no YouTube. Então é até bom porque o fato desse curso também estar ocorrendo pela UNB, ele me gera um sentimento um pouco mais sério de responsabilidade e obrigação de ter que vir aqui e gravar, né? Coisa que talvez assim eu estaria postergando, assim, procrastinando um pouco mais se não fosse uma coisa tão assim obrigatória e formal. Como é, por exemplo, o caso do curso de termodinâmica que eu estou gravando aqui, e que assim, é um curso meio que da minha cabeça, eu não tenho nenhuma obrigação, estou gravando porque eu gosto de termodinâmica, porque eu estava a fim de falar, e esse está mais parado mesmo, mas também um dia vai terminar esse curso de termo, assim espero. Bom, dito isso, né, vamos então entrar no tema da aula de hoje, que é essa busca por uma equação da energia para um fluido magnético. Só para a gente contextualizar aqui as coisas, deixar tudo muito claro, antes de entrar mesmo no equacionamento, a gente, assim, quando vai estudar esse tema, assim, ferrohidrodinâmica, a gente percebe na literatura uma divergência significativa de versões de algumas equações que são utilizadas para quantificar alguns campos de interesse em problemas de ferrohidrodinâmica e que devem vir de um mesmo princípio físico. Então fica no ar assim, um sentimento de que tem alguma questão ali, né, na própria construção do nosso discurso, que às vezes não é muito clara nem para quem trabalha com o tema, assim, né? Eu mesmo, sempre que eu vou falar sobre a equação da energia, eu fico um pouco assim, um pouco mais tenso, sabe? Porque eu acho mais difícil do ponto de vista de organização, de conteúdo e narrativa, do que o princípio de balanço de quantidade e movimento. Para quem é da mecânica dos fluidos, para quem tem essa visão assim de fluidodinamicista, que gosta de uma abordagem de álgebra tensorial, da mecânica dos meios contínuos, a gente sempre tenta deduzir os nossos princípios físicos usando um certo tipo de formalismo, assim, mais ou menos padrão. E a equação da energia, ela traz uma dificuldade extra para a gente nesse sentido, porque ela não só se baseia num princípio físico fundamental, que seria a primeira lei, e que pode ser expressa numa equação de balanço muito bem estruturada, mas ela também demanda um entendimento e um conhecimento de relações de estado, que são muito específicas da termodinâmica, para você conseguir escrever essa equação numa linguagem de campo de temperatura. Então é uma coisa complicado isso daí, sabe? Assim, eu acho que é uma equação um pouco mais tricky, quando você está tentando explicar para alguém como ela pode ser deduzida formalmente, assim, rigorosamente. E num contexto de fluidos magnéticos, a coisa fica ainda mais complicada, assim, né? Eu queria aqui mostrar para vocês alguns artigos que eu separei que mostram algumas dessas versões, assim. Eu estava fazendo esses dias uma pesquisa, deixa eu ver se eu... Vem para cá, pronto. Então, sei lá, isso aqui é um problema de convecção termomagnética numa cavidade. E se a gente olha para a equação da energia que esse cara está usando aqui, ele está usando essa equação aqui, ó, equação 3. Está escrito em termos de temperatura, esse θ seria temperatura, mas ele tem um termo aqui, por exemplo, que depende de uma derivada do campo com relação ao tempo. Então, por exemplo, em problemas que tem campo magnético transiente aplicado no material,
teria aqui uma derivada temporal do campo, né, que poderia estar vinculada a um mecanismo físico de variação de temperatura no tempo. Tá? E aqui ele estava usando esse modelo aqui para... Isso aqui é a expressão que ele usa para o campo magnético, que é do Clegg e tal. E aqui ele resolve o problema assim, de um ímã, que é uma cavidade, aí tem a troca de calor, você esquenta uma parede, esfria outra. É um problema muito bonito, assim, que eu venho também trabalhando há muito tempo já com o meu grupo, assim, com o pessoal. E nesse problema aqui, por exemplo, eles pegam e citam referências, né, que são muito particulares. Ó, o Finlayson, que a gente já falou sobre ele aqui já, o Noringer e o Rosenzweig. Esse aqui é um artigo clássico dos anos 60, publicado no Physics of Fluids, em que, assim, é como se fosse o tratado, né, da ferrohidrodinâmica, das equações de balanço, da termodinâmica e do movimento, na visão do Rosenzweig, bem dos anos 60. E é importante de começar a ficar ligado assim, em quem são as pessoas que estão sendo citadas nas referências e qual é a versão da equação governante que esses caras estão resolvendo, porque existe divergência de versões assim. Esse aqui é um outro artigo, né? Deixa eu ver de quem que é esse artigo aqui. Né? Da galera da Rússia, assim, Krakow e, na verdade, Bielorrússia, né? Belarus. Mas assim, a galera da mesma filosofia, da mesma escola, que é a escola russa, assim. E aqui, deixa eu ver se eu acho as equações que eles estão resolvendo. Non-gravity condition. Eu acho que não estou nem resolvendo, assim. Eu estava estudando isso daqui. Eles consideram aqui que a magnetização ela é uma função do campo e da temperatura e usam um modelo para expressar essa variação em função da temperatura já diretamente na força de Kelvin. Então, curte só. Aqui, os caras nem resolvem a equação da energia, assim, né? Resolvem uma equação de convecção de fusão, tá vendo? V escalar grade de θ, o termo convectivo, aqui é difusão, não tem nem termo magnético na equação da energia. E eles consideram que os efeitos da convecção magnética eles aparecem na força de Kelvin no movimento por essa variação de magnetização em função da temperatura. Então já é um outro modelo. E captura lá o fenômeno físico, captura aqui, né, o formato da célula convectiva, quando você põe um campo inclinado, com gradiente de temperatura nessa direção, variam aqui o ângulo do campo e verificam mudanças no padrão da célula convectiva. Então captura ali mecanismo físico, captura uma variação do número de Nusselt em função do ângulo ali do campo magnético. Então tem um campo magnético e tem um ângulo que gera um aumento máximo na troca de calor, por exemplo, capturam vários fenômenos físicos interessantes usando um modelo diferente. Né? E quem que eles citam aqui? Finlayson, o mesmo artigo, né? E o livro do Rosenzweig. Não citam aqui o artigo do Rosenzweig do Physics of Fluids. É uma outra fonte. Né? Então, assim, comecem também a ficar ligados nas referências. Quem é essa galera que trabalha com fluidos magnéticos? Existe uma comunidade, assim. Aqui é uma outra versão da equação da energia, em que os caras consideram um termo de dissipação viscoso e também um termo, né, de derivada da magnetização da temperatura, aqui no termo da energia. Então, assim, tem várias versões, e qual que está certa? Né? Tem alguma que está errada? Não sei, né? A gente tem que ver o que a galera está usando aí e tentar propor uma narrativa. Isso aqui nem resolve, na verdade, isso aqui é escovamento de sangue, nada a ver, né? Aqui eles resolvem a equação da energia, por exemplo, com um termo fonte magnético, assim, né? Que já é um outro rolê. Ou seja, tem várias versões da equação da energia que você vê na literatura, e a pergunta é como é que a gente constrói assim um entendimento com base nas equações, com base nos princípios físicos, com base naquilo que a gente vinha já abordando, para chegar numa versão geral da equação da energia que, em limites assintóticos, recupere as versões que são usadas e que explique os fenômenos físicos que são observados assim, né, no laboratório. Esse seria o objetivo. Então eu vou começar o processo com vocês de falar sobre a equação da energia, de argumentar, de mostrar algumas deduções, de interpretar alguns termos e vamos ver aonde a gente vai chegar. Eu vou começar no primeiro momento sem falar de energia interna, por uma perspectiva mais de energia mecânica, e depois eu vou incorporar a energia interna pela primeira lei e em algum momento falar de relações de estado termodinâmico para materiais magnéticos. Tem toda uma área de termodinâmica de materiais magnéticos que é muito interessante assim e que vai ter que ser também abordada aqui nesse curso. Mas enfim, vamos começar de um lugar que é seguro para a gente. Vamos começar de um lugar
em que a gente consegue, assim, velho, ter firmeza desse início e a gente vai ver o que a gente pode ter de derivação subsequente trabalhando com algumas ideias em cima desse início sólido que a gente até agora construiu. E o início que eu queria começar com vocês aqui é justamente a equação do movimento, assim, tá? Eu vou considerar o seguinte, a minha equação do movimento como sendo ρ dv dt, o termo da minha derivada material, divide sigma, mais ρg. E aqui, pessoal, eu vou começar assumindo que a força de Kelvin ela é uma força de campo, tá? Então eu vou já considerar aqui essa descrição mais precisa, na verdade, assim, ou mais moderna, né, de como a gente entende a coisa, que é a visão do Chiliomes, que é a visão do Finlayson, que é a visão do próprio Rosenzweig também, assim, já no final do livro, que é a visão de que a força de Kelvin ela é uma força de campo. Então aqui eu vou pôr ela meio que separada, mais μ0, m, escalar grade de h. Aqui dentro, esse sigma, a princípio pra a gente vai ter a componente newtoniana mais uma componente magnética que vai estar associado à assimetria do tensor de tensões. Então essa componente magnética, então ela seria para a gente aquela vortex viscosity que multiplica, eu acho que é xi menos 2 ômega, esse vetor dual, epsilon dot, isso daí, não é isso? Deixa eu um pouquinho que eu esqueci. Seria a princípio esse cara aqui, aquele epsilon dot esse termo. Eu não vou nem assim trabalhar, na verdade, com esse cara por enquanto, né? Eu vou deixar meio que em termos de sigma, bem geral, mas só para falar, né, o que eu estou aqui considerando, qual que é a visão constitutiva que está sendo aqui considerada nessa proposta de dedução de uma equação, caralho, o que eu fiz aqui? De uma equação assim de balanço da energia mecânica de uma partícula magnética que escoa na ação de um campo aplicado e tal. Pois bem, o que eu vou fazer? Essa equação vai ser uma equação 1. Eu vou pegar essa equação 1 e vou multiplicar 1 escalarmente, que é uma equação vetorial, por V. Se a equação 1 é uma equação do movimento, que ela tem dimensão de Newton por metro cúbico, quando eu multiplico por uma velocidade, né, isso aqui vira potência por volume. Força vezes velocidade é potência, né? Então ela vira watt por metro cúbico. Já vira uma equação de energia, de alguma maneira, né? De algum tipo de energia, porque tem dimensão de potência. E não só isso, né? Ela deixa de ser uma equação vetorial e passa a ser uma equação escalar. Energia é escalar, então legal. Talvez seja realmente interessante. Vai ficar então o seguinte, ρ dv dt escalar v igual a div de sigma escalar v. Vou só conferir isso daqui, porque eu fiz um monte de anotação aqui, tá meio que uma bagunça o meu caderno. Tá, beleza, massa, tá certinho. Mas eu vou ter esse termo aqui também, ρg escalar v. Eu teria aqui um termo solto, μ0, m, escalar grade de h, escalar v. Equação 2. Bom, agora repare o seguinte, se eu pego e tiro a derivada material de v escalar v, esse cara vai ser 2 vezes v escalar dv dt. De tal sorte que esse termo que aparece aqui no começo, no lado esquerdo da equação 2, né, ρ dv dt escalar v, esse cara seria simplesmente, a gente poderia colocar como sendo ρ
ddt de v quadrado sobre 2. Uma relação 3, tá? E aí aqui eu vou substituir 3 em 2, para já ir organizando as equações e tal. Pegando 3, tacando em 2. Teria o seguinte, ρ ddt de v quadrado sobre 2. Já tem aqui no lado esquerdo uma variação temporal de uma energia cinética por unidade de volume, watt por metro cúbico. Aqui eu vou ter então div de sigma escalar v mais ρg escalar v mais μ0 m escalar grade h. Nossa, tá um calor aqui em Brasília ultimamente, pessoal, que vocês não fazem a menor ideia, assim, velho. Parece que estão queimando a terra para fazer pasto, velho. Tá ficando cada vez mais quente, velho. Vai chegar um dia que ninguém vai conseguir nem respirar nesse planeta, velho. Enfim, seguimos aqui. Eu tenho dois termos que eu queria trabalhar com vocês, assim. Esse daqui, eu vou chamar esse cara de asteriscos. E esse daqui. Esse cara eu vou chamar ele de 2 asteriscos. Essa equação eu vou dar um númerozinho para ela, vai ser a equação 4. E eu quero então, junto com vocês, mostrar uma coisa interessante, né? Considere o seguinte. Só criar uma página aqui, nova página após, logo. Criar várias páginas logo. A gente não precisa ficar criando página o tempo inteiro. Pronto. A gente consegue andar livremente aqui. Então, minha cabeça aqui não é tão necessária. Considere o seguinte, para o termo asteriscos. Note que se eu tiro o div de sigma escalar v, aqui eu posso fazer em notação indicial, porque é bom que a gente também treina. Vai ser isso aqui, d dxa é a, escalar sigma bc é b é c, escalar vd é d, esse cara vai ficar d dxa de sigma bc vd, aí na ordem que aparece vai ficar delta ab delta ct. Então, continuando aqui, fazendo aqui as contrações de índice, isso vai ser igual divergente de sigma escalar v. Esse cara vai ser igual d sigma AC dxa vc mais dvc dxa sigma AC. Tá? Se você fizer a contração de índice, fizer a regra do produto, abrir esses dois caras que aparecem, né? O que é A vira B, então sigma BC vira sigma AC, o que é C vira D, então aquela velocidade que era VD vira VC, os vetores de base vão embora porque eles viraram deltas de Kronecker, as contrações foram feitas, eu tenho um termo escalar que é dado por esses dois caras. Isso daqui, se eu volto para a notação de Gibbs, o primeiro cara é um div de sigma, escalar V, maravilha, e o segundo cara é um sigma dot dot grade de V. Tá? O famoso dot dot, produto escalar duplo, que aparece assim, né, quando você tem duas contrações de índice. Então aqui a gente teve C e A também. Então dois índices iguais, assim, de duas variáveis que tinham dois índices diferentes. Isso foi uma contração dupla que aconteceu. Esse cara aqui eu vou chamar de equação 5. E eu vou usar então 5 em 4. Tá? 4 é essa equaçãozinha aqui de cima, que a gente tinha, da energia cinética. Tem o div de sigma escalar V, esse cara vai virar dois termos, tá? E depois eu vou trabalhar esse termo aqui também, 2 asteriscos. Então jogando 5 em 4, estou aqui só brisando, em cima de umas equações com vocês. Quero avaliar o que vai acontecer. Eu vou ter o seguinte, ρ d de v quadrado sobre 2 dt
igual. Aqui eu tinha então lá em cima div de sigma escalar v, que aparece aqui como sendo div de sigma escalar v menos sigma dot dot grade v. Então aqui eu vou colocar div de sigma escalar v menos sigma dot dot grade v. Aqui a gente tem mais ρ g escalar v, e aqui aquele termo também magnético da força de Kelvin, que é o μ0m escalar grade de h escalar v, que é o cara então que eu vou ter que lidar com ele agora, com esse cara. E esse cara, vamos lidar então com ele. Deixa eu pegar meu óculos aqui, porque fica mais fácil de enxergar. Esse outro cara, o que a gente vai fazer? Vamos tirar aqui o que seria o divergente. Na mesma ideia, curte só, eu vou tentar propor um termo que seja tipo divergente de um tensor escalar v. E esse tensor que envolva m e h. Então eu vou pegar logo o diático, mh escalar v. Tá vendo que parece com essa equação aqui? Né? Vou usar a mesma ideia. Só que agora eu vou ter, tipo, em vez de dois termos, três termos, porque eu tenho mh e v. Então eu vou ter uma regra do produto triplo aqui dentro, vai aparecer três caras. Esse cara, então, vamos fazer ele em notação inicial, para a gente não ficar também, né, inseguro. Vamos treinar aqui. ddxa é A. Deixa eu pôr mais para cima. Aqui você tem que dar uma alongada assim na mão, vai, quando você está escrevendo, porque cansa, assim, saca, vai? Essa canetinha tão curtinha, essa mesa, velho. Não é que nem aquela lousa que você mexe o cotovelo, o ombro, o pescoço, que você fica só no dedinho, assim, pai. Começa a dar, tipo, lé, fica ficando duro os dedos, é uma merda. Mas vamos lá. ddxa é A, escalar. Aí aqui dentro eu vou ter mb, hc, eb, é C, o diático, escalar vd, é D. Aqui eu já posso fazer uma contração aqui desses dois caras, vai ter delta CD. Então esse aqui vai ficar, e aqui também, ó, delta AB. Na ordem que aparece. Já apareceu aqui 2, delta de Kronecker. O que é A vira B e o que é C vira D. E esses caras vão todos embora. Então esse cara vai ficar o seguinte, ddxa, vou chamar de manter de A. O que é C vira D, vou manter C, HC, VC. É isso? É. Então agora a gente vai abrir esses caras usando a regra do produto. Então esse aqui vai ficar MA, DHC, DXA, VC, mais HC, DMA, DXA, VC, mais MA, HC, DVC, DXA. Senhores presentes na aula de hoje, balancem com a cabeça indicando se vocês conseguiriam transcrever essa versão assim para a notação de Gibbs vetorial rapidamente, só de olhar. Pegar esses índices A, C, não sei o que, e transcrever. Né? Acho que vão conseguir sim, vocês conseguem. Esse mais ou menos, eu confio mais em vocês do que vocês mesmos, estão desconfiados demais de vocês. Consegue. Isso daqui, o pessoal de casa do YouTube, eu não posso perguntar para eles, que eles não me respondem, assim. Eu queria um dia pegar, velho, assim, os mais de 2.000 alunos do Ciência e Brisa, pôr, tipo, numa sala, assim, num galpão, bah, bora ter uma aula massa, galera. Pá, 2.000, assim, ficar viajando lá. Seria bem louco. Mas, enfim, acho que não vai rolar, velho. Não vai rolar tão cedo. Talvez nunca, né? Mas enfim, esses caras seriam o seguinte. MA DXA já teve uma contração aqui de índice entre o M e o nabla. MA DXA, então é M escalar grade de H escalar V. É o termo original que aparecia aqui, ó. Esse cara aqui, ó, ele apareceu ali. Então eu propus de tirarmos o divergente desses caras para ver o que aconteceria, e um dos caras que apareceu era o que a gente tinha já. Então eu vou usar isso. Isso aqui, essa dedução aqui, ela não tem, acho que, nenhum lugar. Isso aqui eu fiz da minha cabeça, tá? Então, assim, é legal, assim, porque é uma coisa meio exclusiva, assim, essa aula. Pelo menos eu não vi. Às vezes tem, sei lá, mas eu fiz eu mesmo, assim, viajando.
nas equações. Esse cara aqui, ó, eu tenho H, contração do A do M com X, então divide M. E teve uma contração, na verdade, com C também. Então poderia ser escalar C. Escalar V, desculpa. Mas na verdade, uma outra forma mais elegante de você colocar isso daqui, na verdade, porque esse divide M é um escalar, então ele pode ficar em qualquer lugar, tanto faz a ordem dele. Eu acho que fica mais legal colocar assim, ó, divide M, HV. Desculpa, escalar V. Pronto. É uma outra forma, porque o divide M é escalar, é tipo um número, é 2. Você pode pôr ele na frente, atrás, não tem direção no sentido, não atrapalha isso. E esse último cara aqui, olha que coisa mais linda. Uma contração dupla de novo, porque eu tenho o C e o A como índices diferentes do dVCdXA, e são os mesmos C e A do M e do H. Então esse cara aqui vai ser o famoso MH dot dot grade V. Então esse aqui seria o divergente de MH escalar V. Beleza? Essa equação, ela merece um número para ela ou ela não é tão importante assim? Não merece não. Não merece. Merece. Essa equação aqui, vamos ver. Se essa aqui de cima, sei lá, vai ser a 6. A de baixo, essa aqui vai ser a 7. E eu vou tacar, velho, 7 em 6. E eu vou reorganizar os termos e tal, e vai dar isso daqui, ó. Rho ddt de v quadrado sobre 2. Esse cara vai ser igual ao divergente. Olha como eu consegui organizar esse cara, que legal. De sigma mais mh escalar v menos sigma mais mh dot dot grade V, interessante, mais ρg, deixa eu ver uma coisa, aqui é menos divide m h escalar v. Cara, olha que coisa mais interessante assim, como ela consegue ser escrita no final. No começo dessa aula, eu falei com vocês o seguinte: eu vou estar considerando esse modelo no qual a força de Kelvin ela vai vir separada, né? E as tensões magnéticas elas vão se manifestar assim implicitamente por meio desse escorregamento entre essa velocidade angular omeguinha, que seria vinculada a essa média das partículas sólidas, e em relação à vorticidade, né, que estaria associada a menos de 1,2 a uma velocidade angular do fluido. Então esse escorregamento entre o fluido e as partículas ali que gera esse mecanismo físico dissipativo que vincula a uma vortex viscosity que leva a uma quebra de simetria nas tensões magnéticas, mas que não tem a ver com a força de Kelvin. Foi a minha premissa inicial. E fui lá, meti cálculo, identidade. E no final, cara, o que eu estou chegando assim é uma coisa muito interessante, porque nos dois lugares em que aparece sigma, aparece ele somando um efeito magnético idêntico, MH. Aqui, a contribuição que vem desse divide M, H, ela está junto da gravidade. E repare que coisa também interessante. Note que, daquele papo todo que a gente tinha no começo do curso, do limite magnetostático e tal, vocês lembram que a gente tem essas duas equações mães, né? Divide B igual a zero, lei de Gauss, magnetismo, e Hot de H igual a zero, lei de Ampère-Maxwell, limite magnetostático, que leva, né, ao fato de H ser escrito em termos de menos 1 grau de potencial magnético, e que se eu taco assim na equação da lei de Gauss, se eu linko isso daqui, né, taco esse cara aqui, vamos pôr aqui, a minha consequência, o meu output vai ser
div, o B é μ0m, mais μ0h, então menos μ0, o gráfico de potencial magnético. Esse cara é igual a zero. Se eu considero aqui, e na verdade é verdade que o μ0 é constante, esse cara corta, eu vou ter que o laplaciano do potencial magnético, ele vale quanto, pessoal? Ele vale ele vale o div de m, né? O próprio div de m. E aqui, ó, o div de m que aparece junto com o termo de gravidade, já sei que ele tem a ver com um potencial magnético, e a gravidade eu poderia escrever também em termos de um potencial gravitacional também. Então tem bem cara de energia potencial esses caras aqui. Esse termo que multiplica o V. E esse MH que está aqui com sigma, ele parece que tem a ver com uma outra coisa, assim, porque ele está num lugar diferente, assim. A forma que as coisas magnéticas foram meio que aparecendo aqui, nessa dedução de uma equação de evolução para a energia cinética das partículas fluidas, ela meio que está apontando para a gente, assim, no sentido de que esse cara aqui, sei lá, que está aparecendo aqui dentro, poderia ser uma tensão efetiva, né? Alguma coisa assim. E esses caras aqui, um potencial, né? Potencial gravitacional e um potencial magnético. E aí, já há duas coisas que a gente pode pensar aqui. Se eu tenho um termo ali que tem a ver com potencial gravitacional e com potencial magnético, será que eu conseguiria reescrever esses termos dentro de uma derivada material para que eles aparecessem junto com a energia cinética aqui dentro? Para eu ter uma equação da energia mecânica, que é cinética mais potencial? Separar os mecanismos? Será que seria possível? Eu vou deixar essa reflexão para vocês. Meditem, tentem. Será que eu conseguiria, juntar esses termos que parecem ter a ver com um potencial magnético e gravitacional junto com o termo de energia cinética para ter uma equação de evolução da energia mecânica? Essa é uma meditação para casa. A outra questão é, essas tensões efetivas aqui, se fosse chamar desse nome, sei lá, sigma efetivo, esse cara seria o seguinte. Ele seria o meu sigma newtoniano, mais aquele termo lá de força, a vortex viscosity, epsilon, dot, xi menos 2 ômega, mais um mh, né? A efetiva, que é o cara que apareceu aqui junto, assim, e que veio da força de Kelvin, lá no começo. Mas aqui apareceu como uma coisa meio que associada a um mesmo efeito, que apareceu assim num termo com a mesma cara, multiplicando o mesmo cara, na mesma equação, né? Não é à toa, assim, aqui, porra, foi aparecer um MH junto com sigma, dentro de um parênteses, multiplicando o V, dentro de um colchete, tirando o div, assim, e aqui também a mesma coisa. Tem alguma coisa que esses caras estão meio que jogando junto, assim, né? Vamos ver o que seria. Vocês lembram também que esse cara aqui, a gente geralmente não modela esse cara. A gente geralmente assume que esse cara aqui, pela spin equation, que a gente também já falou sobre ela aqui, e eu acho legal, cara, que eu acho mais bonito desse curso de fluidos magnéticos é o seguinte, eu começo o curso hoje assim, velho, porra, cansado pra caralho, com calor, velho, suado, preguento assim, velho, com sono já, final de semestre, e eu vou falando, eu vou me empolgando, assim, eu vou ficando mais animado, sabe? Conforme a aula vai passando, em vez de acabar a aula mais cansado, eu acabo mais descansado, assim, porque é uma coisa tão bonita, velho. Você começa a ver, velho, que tudo aquilo que você vinha falando lá no começo do curso, a spin equation, a lei de Gauss do magnetismo, o limite magnetostático, tensores de tensões, as coisas vão meio que se acumulando e se somando, né, numa narrativa, e de repente você está meio que usando tudo isso para entender alguma coisa, para chegar em algum lugar, assim. Isso eu acho de uma beleza tão grande, cara. Né? Esse encadeamento das coisas assim numa narrativa para entender um fenômeno físico, assim. Isso para mim é uma coisa que eu falava com os alunos aqui hoje antes de começar a aula, né? Tipo, a gente no nosso atual modo de vida, assim, a gente está muito confinado em casa e trabalhando pra caralho, computador e tela.
E assim, por mais que a gente esteja meio que assim se vacinando e voltando aos poucos a ver as pessoas, os amigos, não é a mesma parada, assim. Alguma coisa mudou, assim, não é? É diferente, assim. Antigamente a gente tinha um semestre, era aquela canseira, mas sei lá, você ia por um show final de semana, você encontrava 10 mil pessoas, compartilhava de energia, tá? Aquilo dava uma dissipada, assim. Hoje em dia não tá rolando, então você fica mais cansado e tela. Fica meio que, tipo assim, mais desestimulante, né? Mas ao mesmo tempo, assim, cara, em que gera esse cansaço, assim, e a nossa mente começa a pensar um monte de besteira e começa a ficar, né, tipo, cansado da rotina, a mente também é uma ferramenta muito valiosa para você, tipo, também se divertir. Ela pode ser usada a serviço desse, tipo, maravilhamento com a beleza de uma dedução, de um entendimento, de uma construção. Eu até falo, assim, para as pessoas mais próximas de mim que o meu momento de, tipo, relaxamento, tenho vários, né? Mas um deles que eu gosto muito é quando, tipo, chega, tipo assim, sei lá, 11 da noite. Todo mundo tá dormindo ninguém me enche o saco mais no WhatsApp, ninguém fala comigo, tô livre, né? Aí eu pego, entro no meu escritório, ligo o ar e fico deduzindo equação, assim, quando eu relaxo, assim, né? Porque tem uma beleza de você, tipo, caralho, aonde vai chegar? Essa dedução aqui, para mim foi divertido fazer ela, assim, porque eu não sabia onde ia chegar. Quando eu vi esse MH aqui junto com esse signo, eu falei, caralho, tem alguma coisa legal aqui. Aí você vai se empolgando e vai usando aquelas identidades que você sabe, aqueles artigos que você leu e vai lembrando. Então esse estudo, assim, ele pode ser um caminho possível para você, tipo, se divertir, né? Passear um pouco, assim, né, com a sua cabeça por outros lugares mais agradáveis, né? Do que esse mundo, velho, em que a gente vive, que é uma doideira, que é uma, sei lá, assim, que é uma constante degeneração, assim, da estética, né, assim, eu sinto isso muito forte, assim, então, sei lá, a minha mente, às vezes, é um porto seguro, assim, pra mim, sabe? Quando eu tô, tipo, estudando alguma coisa divertida, né, eu acho que hoje em dia, sei lá, principalmente eu faço pesquisa, é muito mais, assim, para ter um pouco de surpresa na minha rotina do que para chegar em algum lugar, do que para, sei lá, ser reconhecido, assim, eu acho isso para mim já não faz muito sentido há muito tempo. Mas enfim, vamos tentar aqui dar um pouco de coesão para as coisas. A Spin Equation, a gente usava ela para tentar se livrar da necessidade de ter que de fato calcular esse omeguinha, né? Porque o omeguinha é muito complicado, então ela tem uma equação ali que ela relaciona como ele varia, mas a gente usa ela no limite assintótico em que essa diferença que aparece nela, ela já é igual a alguma coisa mais familiar pra gente, mais fácil de usar. E o que a Spin Equation falava pra gente, no nosso contexto, é que esse vortex viscosity, epsilon, dot, sigma menos 2 ômega, esse cara, ele num limite em que a inércia rotacional das partículas é muito baixa, em que as partículas respondem muito rápido ao que acontece com elas, esse escorregamento que leva a esse mecanismo dissipativo, ele é meio que instantaneamente balanceado por um torque magnético restaurador, que é esse cara aqui, H vezes M. De tal sorte que esse sigma aqui efetivo, ele poderia ser o sigma newtoniano, que eu não vou entrar nele aqui agora. Esse cara todo aqui, mais μ0 sobre 2. Calma aí, tem uma coisa faltando aqui. μ0 sobre 2. Ah, tem um epsilon aqui que faltou, cara. Ah, desculpa. Eu sabia que estava faltando alguma coisa porque não estava fazendo sentido tensorialmente a minha equação. Deixa eu só puxar isso aqui um pouco mais para cá. Pronto. Então aqui faltou só esse cara aqui, ó. Vou até copiar aqui. Epsilon dot μ0 sobre 2 H vetorial M. É isso mesmo, produção? É isso mesmo. Então aqui a gente pode ter μ0 sobre 2 Epsilon dot H vetorial M mais MH. Deixa eu fazer aqui uma separação para a coisa ficar tipo bonitinha aqui. Então essa informação ela vem da Spin Equation
E o que a gente vai ter então para as tensões efetivas, a princípio, que vão de fato mudar a energia cinética dessa partícula fluida que escoa por efeitos hidrodinâmicos, viscosos e magnéticos, seria isso. Né? Se eu considero a força de Kelvin como uma força de campo ali, que a princípio estaria separada do tensor de tensões. Vamos ver então quanto que daria isso daqui. Cadê? Quanto que daria esse sigma efetivo então? Ou seja, o que a gente tem que fazer é estimar μ0 sobre 2 epsilon dot h vetorial m e ver para quando isso aqui vai, né? Eu tenho 8 minutos ainda de chamada pelo Meet. Estou pensando se eu interrompo a gravação aqui agora, continuo mais um pouquinho. Vou continuar, daqui a pouquinho eu interrompo e eu faço a edição depois pro YouTube, tá? Pra gente poder sincronizar. Bom, vamos então calcular esse cara aqui para ver o que acontece, tá? μ0 sobre 2, o epsilon vai ser epsilon ABC, é A, é B, é C, e escalar H, D, é D, vetorial M, E. Esse cara aqui vai dar HD, ME, epsilon D, EF, EF. Fazendo um pouquinho mais rápido aqui, tá? Aqui então eu vou ter, continuando essa conta aqui, vai ficar μ0 sobre 2, epsilon A, BC, vou pôr esse epsilon lá de fora, epsilon D, EF, HD, ME. Aqui eu vou ter, caralho, um monte de vetor de base, é A, é B, e eu vou ter C escalar, é F. Então, delta C, F. Então, eu vou contrair isso daqui, que é C vira F, vai ficar μ0 sobre 2, ABC, C vira F. Então, D é C, beleza? Aqui vai ficar HD, ME, é A, E, B. Aqui eu vou permutar a ordem, D, E, C, pode ser C, D, E. Mantive a mesma ordem de permutação, e aqui também vou mudar a ordem. Aqui ABC pode ser C, A, B. Por que eu estou fazendo isso daqui? Porque eu vou usar a relação epsilon delta aqui, ó. Epsilon CAB, epsilon CDE. Esse cara vai ser delta AD, delta BE, menos delta AE, delta BD. Isso aqui eu estou fazendo meio que agora, eu não tinha feito aqui antes não, tá, pessoal? Então por isso eu estou fazendo mais rápido, assim, porque eu estou curioso, é isso. Estou fazendo o ritmo que eu faria normalmente. Então beleza, deixa eu pegar essa equação aqui e copiar e colar. Nem precisa, deixa eu tirar minha cabeça daqui. Deixa aqui embaixo. Então eu vou ter esse cara como sendo μ0 sobre 2. Essas rumas de epsilon, não sei o que, eu vou colocar como sendo delta AD, então, delta BE, menos delta AE, delta BD. Aqui eu vou meter o HD ME, pra gente agora fazer... Ah tá, calma aí, faltou os vetores de base para indicar que esse cara é um tensor de segunda ordem. É A, é B, pronto. Então aqui vamos contrair. Esse cara vai ficar μ0 sobre 2. O que é A vira D, então HA. O que é B vira E, é isso? ABDE. É. ADBE, calma aí. ADBE, é isso mesmo. É porque esse meu E tá parecendo um C, né, velho? Aqui, ó. Esse aqui é um E. Esse aqui é um Ezinho. Esse aqui é um Ezinho, tá parecendo um C aqui, ó. É um Ezinho. Beleza, então o que é B vira E, então M, B de bola. Menos o que é A vira E aqui e o que é B vira D. Então H, B, M, A. É A, é B. Isso daqui é o que em notação de Gibbs? Isso daqui é μ0 sobre 2 HM menos MH. De tal sorte que as minhas tensões efetivas, que aparecem afetando a energia cinética da partícula fluida,
Quando eu considero a força de Kelvin separada e tal, eu vou ter aqui minha componente newtoniana mais a minha componente magnética, que vai ser então μ0 sobre 2 Hm menos mh. E tudo isso aqui aparece também junto mais mh. Tá vendo aqui? Mais mh. Então é isso, vamos pôr mais mh. Eu poderia ainda simplificar esse cara, que aparece mh menos... Calma aí, esse μ0 sobre 2, cara... Esse cara tá certo mesmo, velho? Eu tô desconfiado desse μ0 sobre 2, velho. Esse μ0 sobre 2, esse maluco aparece mesmo? Ou... Não, calma aí, na verdade tem uma coisa que tá erradinha aqui, velho. Mas é pequena. Curte só. μ0, escalar grade H, escalar V, força de Kelvin, beleza? μ0 aqui, de repente, do nada, velho, o μ0 foi pro saco, ele desapareceu, ó. Quando eu taquei aqui de volta, faltou um μ0zinho aqui. Ainda bem que eu vi isso aqui agora. Fácil de corrigir. Então aqui vai ser mais μ0, então também ali o μ0. Então mais μ0, mais μ0, e aqui menos μ0, foda-se. Então, μ0, então aqui ficaria μ0, perdão. Também. Eu esqueci de pôr essa constantezinha lá de cima. Mais μ0 e aqui também mais μ0. Pronto. Sabia que tinha uma coisa estranha. Você sente o cheiro de loucura quando você está fazendo uma coisa errada. Mais μ0. Pronto. Fica a correção aqui. Beleza, então esse cara teria mais um μ0 também. Um pouquinho μ0. Como tem μ0 mh, menos esse cara sobre 2, então aqui esse cara seria μ0 sobre 2 de mh mais hm. Ou seja, as minhas tensões efetivas que apareceriam aqui, elas seriam iguais a μ0 sobre 2 mh mais hm. Em casa, vocês são meus alunos, tirem o div desse cara aqui, para a gente ver o que acontece. No final das contas, para a gente ver se considerar a força de Kelvin como uma força de campo ou não é relevante para a dedução dessa equação aqui da energia mecânica. Então, pessoal, assim, para casa, eu queria que vocês fizessem a seguinte meditação, para casa. Temos duas já. Primeira coisa, medite. Aí pode ser em pose de meditação com o olho fechado, pode ser com o olho aberto, com papel, medite, como você quiser. Medite sobre a possibilidade de incluir... Eu estou colocando aqui tipo com essa caneta porque meu teclado ele decidiu assim não escrever mais coisas no Shorno, eu não sei porquê. Eu estou numa fase da minha vida que eu não aguento mais gastar um segundo tentando resolver um problema tecnológico. Assim, já não quero mais saber. Caguei, foda-se. Sacou? Porque, velho, não aguento. Assim, a gente teve... O WhatsApp ficou fora do ar ontem, né? Nossa, cara, pra mim foi assim um alívio assim, profundo. Um alívio profundo mesmo, assim, espiritual, sabe? Tipo... eu sei assim que muita gente trabalha com WhatsApp, depende, prejudica a maior galera, né? Mas assim, cara, é isso, né? Tipo, o ser humano se adapta também às condições, assim. Eu acho que um dia sem WhatsApp, assim, ele gera pelo menos um sentimento coletivo de uma reflexão séria que tem que ser feita sobre o nosso modo de vida, assim, né? Porra, gente que fica assim mal porque tá sem WhatsApp, porque, meu Deus, tem uma coisa errada, sacou? Então, pra mim foi um grande alívio. Agora, é isso, assim, a tecnologia fica demais e eu não quero mais gastar tempo tentando resolver problema operacional. Então, o teclado não quer mais funcionar no aplicativo, no Shorno, eu vou escrever na mão, assim, tá? Então medite sobre a possibilidade de escrever a equação abaixo, eu vou copiar aqui, em termos
de uma equação evolutiva para a energia mecânica. Repare que eu tenho dois tipos de letra, né? Uma letra de forma e uma de máquina, e elas se manifestam quando elas querem, assim. Eu não tenho nenhum controle sobre isso, assim, né? Eu sinto que tem forças em mim que uma hora escreve uma grafia, usa outra. Comecei a frase com letra de máquina, acabei com letra de forma, sei lá. Mas a equação é a seguinte, isso aqui é mais irrelevante. A equação que eu queria escrever é essa daqui. Calma aí, calma aí, calma aí. Essa aqui. Então, Ctrl V. Essa equação. Será que a gente conseguiria escrever ela, como eu sugeri ali, em termos assim de uma equação evolutiva para a energia mecânica? Porque a energia mecânica, quando a gente pensa, é energia cinética mais potencial. Do lado esquerdo apareceu a energia cinética bonitinha ali dentro. V, dVdt, de V escalar sobre 2 e tal. Agora, aparece uma coisa aqui que me parece ter cara de potencial magnético, de potencial gravitacional, mas assim, do outro lado, escalar V, será que eu conseguiria usar relações matemáticas, identidades, para tentar escrever esses caras junto com esse aqui? O que isso mudaria na equação? Pareceria mais termo do lado direito? Tentem deduzir uma equação de evolução para energia mecânica de uma partícula magnética, assim, total, tá? Cinética mais potencial, usando isso. E a segunda questão para casa, que a gente tem também que meditar e refletir, é a seguinte. Tire o div, calcule o div do meu sigma efetivo. Quem que é o sigma efetivo? Que a gente já viu aqui, que eu decidi chamar de efetivo para esse contexto, que é o sigma que aparece quando eu considero na minha dedução inicialmente a força de Kelvin como uma força de campo, assim, mas os efeitos dela aparecem somando os efeitos do sigma e tal. No final é como se fosse isso daqui. Então tira o div disso. Vê se você vai ter alguma surpresa assim na equação do movimento. Tá? Em relação àquilo que a gente vinha já comentando nas últimas aulas. Bom, até agora, para a gente poder continuar aqui, o que a gente tem? Caralho, uma linha muito torta. Deixa eu pôr de verde aqui para fazer um quadro bem esquizofrênico, assim, verde com azul, com nada a ver. Até agora, a equação que a gente tem é essa daqui, deixa eu ver. Eu já copiei e colei já, né? Deixa ela aqui em cima. A gente tem esse aqui por enquanto, uma equação de evolução para a energia cinética. Aqui, nenhum efeito da termodinâmica foi incorporado. A termodinâmica meio que não apareceu na jogada. Ninguém falou em primeira lei. Então vamos agora aplicar a primeira lei e acoplar essa primeira lei com essa equação de evolução para a energia cinética, para ver se a gente aparece com alguma equação de evolução para a energia interna, que depois vai ter que ser suprida com relações de estado termodinâmico para virar temperatura. Então eu tenho um longo caminho pela frente ainda, por isso que eu não vou encerrar na aula de hoje a dedução da equação da energia. Mas eu quero começar a colocar então aqui a termodinâmica na jogada, tá? Essa equação que está aqui por enquanto, eu vou reescrever ela de uma maneira que vai ser útil para a gente, tá? Até agora... Oh, Deus. Até agora... temos o seguinte, a gente tem uma equação que é ρ ddt de v² sobre 2. Esse cara aqui, ele aparecia como sendo o div do que seria um sigma efetivo escalar V menos, aqui eu posso pôr do lado de fora, esse sigma, oh meu Deus, sempre um ρ, efetivo, dot,
grade V. Esse sigma efetivo que você tem assim no contexto newtoniano, é o sigma newtoniano mesmo, né? Como você vai ver essa equação nos livros de mecânica dos fluidos meio que padrão assim, sem os efeitos magnéticos. Eu teria aqui ainda mais ρ, G, aqui eu posso pôr menos div de M H escalar V. Essa é uma forma de colocar. Uma outra forma também que eu poderia colocar, mais diretona, seria o seguinte, velho. Rho ddt de V escalar sobre 2. Esse cara poderia ser div do sigma newtoniano, ou melhor, do sigma mesmo normal, escalar V. Eu quero tentar linkar as questões constitutivas com as questões termodinâmicas, porque eu acho que elas têm uma relação e que a gente tem que ficar atento a essas relações o tempo inteiro aqui, tá, pessoal? Então, poderia ser sigma escalar V menos sigma dot dot grade V mais ρ G escalar V. E eu poderia colocar, a princípio, porque lembra que esse sigma efetivo ele veio lá da força de Kelvin no começo, né? E aí, a força de Kelvin, que aparecia aqui originalmente, ela aparece na equação meio que fora. E o primeiro passo para chegar naquela equação é multiplicar ela escalarmente por V. Então, eu também poderia escrever aquela equação da seguinte maneira. Mais, escrever, calma aí, μ0, M, escalar grade V, escalar V. Aqueles termos todos que apareciam no sigma efetivo, esse potencial, eles vieram daquelas relações que eu usei para abrir, né, esse μ0 escalar em vezes V. Então, assim, eu também poderia escrever dessas outras maneiras, né? Tem alguma dúvida, Felipe, ou já esclareci já? Professor, faltou um mi no canto superior direito do quadro. Faltou o quê? Um mi? Aonde? Me ajude. O div de M. μ0, permeabilidade magnética. Ah, boa, Felipe, é verdade. Eu sempre esqueço esse μ0, assim. Eu sou bom para esquecer as constantes. Eu sou tão assim, cara, para esquecer as constantes, que eu tatuei a versão magnética da equação do movimento no meu braço e eu esqueci de colocar sobre 2 no hot de M vetorial H. Aí eu falei, velho, foda-se, é um 2. Tipo, foda-se, é um 2. Não tem uma importância na dinâmica, é um 2, velho. A física tá lá. E nem retoquei, deixei lá. Porque também se você tirar o div de menos pressão magnética de densidade mais HB, não aparece o 2 embaixo. É uma doideira. Mas enfim, é isso. Tem um μ0 mesmo aqui. μ0. Então, beleza. Obrigado por me corrigir. Bom, então, assim, eu tenho essas duas formas de escrever, na verdade, essa mesma equação. Só que nenhuma delas contempla nada da termodinâmica. Então, agora vamos incorporar a primeira lei da termodinâmica. Ela é importante para a gente chegar numa equação da energia, né? Se a gente quer falar em equação da energia, temos que ter a primeira lei. Então, incorporando a primeira lei da termodinâmica. Como é que eu vou expressar essa primeira lei, velho? Aí agora o bicho vai pegar, porque assim, depende, né? Se eu vou considerar a força de Kelvin fora do tensor de tensões, isso vai mudar a forma que eu vou enunciar a primeira lei. E isso é uma coisa que você tem que ter muita atenção com isso. Como que eu gosto de enunciar a primeira lei da termodinâmica? Da seguinte maneira. ddt de uma integral em V de ρ ezinho mais V quadrado sobre 2 dV, ou seja, uma variação percebida por uma partícula fluida da energia total que ela contém, que é a energia cinética mais a energia interna. Aqui estaria considerando essas energias separadas, porque mesmo as energias potenciais que possam surgir, eu vou considerar que elas vão vir do trabalho das forças de campo. Tá? Que é todo esse rolê que tem a ver com essa meditação aqui. Medite sobre a possibilidade de escrever a equação em termos de uma equação evolutiva para energia mecânica. Eu estou agora começando a trabalhar com vocês vários conceitos assim, ao mesmo tempo, de termodinâmica, de magnetismo e tal. E vou precisar, velho, de assim,
muita meditação para as próximas aulas, assim, saca? Para a gente chegar onde eu quero chegar. Bom, então aqui a gente tem essa variação de energia total. Esse cara ele vai estar associado a uma integral em volume de ρg escalar v dv, que seria uma potência por unidade de volume das forças de campo gravitacional, que vão alterar a energia total da minha partícula fluida, né? Mais um trabalho que eu vou expressar da seguinte maneira: sigma escalar v escalar n ds menos a integral em S de Q escalar N ds. E aí que vem o pulo do gato. Até agora o que a gente tem? Desse lado aqui, vamos escrever termo 1. Aqui eu tenho o termo 2. Aqui eu tenho um termo 3. E aqui eu tenho um termo 4. Até agora eu tenho o seguinte: o que é o termo 1, 2, 3 e 4? Já adianto para vocês que dependendo de como a gente vai olhar para a força de Kelvin, vai ter um termo 5 aqui ou não. Tá? Então eu vou deixar em aberto por enquanto o que temos. Assim, só com essa equação. Vamos interpretar 1, 2, 3 e 4 e a gente vai ver se vai ter um termo 5 ou não. Então está em aberto. O termo 1, já vi. Esse cara representa uma variação total da energia por unidade de volume da partícula material. Partícula material é a partícula de matéria, essa porção de matéria amorfa que eu identifico como sendo um ponto material contínuo, que no caso aqui é um fluido magnético, tem líquido, tem partícula sólida. Partícula meio que genérica, não é as partículazinhas sólidas, é a partícula material. Um pedaço de fluido magnético que escoa ali, né? Então eu gosto dessa palavra partícula material. O termo 2 é a potência por volume das forças de campo gravitacional. Primeira lei relaciona a energia, trabalho e calor. As forças de campo gravitacional, elas fazem trabalho sobre a matéria. Fez trabalho, variou energia cinética, né? Então existe uma potência ali. Na verdade, eu pus por volume, mas está errado isso, porque eu estou integrando no volume já, né? Então é variação total, na verdade. Esquece esse por volume aqui. O integrando é por volume, mas quando eu integro ele no volume, deixa de ser por volume. Então eu estou, na verdade, errado aqui. Então eu vou por potência só das forças de campo. É bom que a gente enxuga aqui. Fica mais bonitinho até. Então, partícula material aqui. Beleza. Aqui eu vou apagar esse cara. Eu vou ter então essa minha potência das forças de campo gravitacional. O termo 3 seria a potência das forças de superfície. Né? Sigma escalar n é o vetor de tensões, é a traction. Esse é um vetor que é força por área, que representa as tensões internas projetadas na superfície normal, que define, né, o shape, o formato de alguma coisa ali, que está dentro de um meio contínuo e que tem superfície de contato e que recebe tensão. Então, sigma escalar n é força, escalar v é potência, tudo isso por área, integrado numa área é a potência das forças de superfície, que vem via tensor de tensões. Tá? Então, o termo 3 é potência das forças de superfície. Potência, caralho.
das forças de superfície. O termo 4 é taxa de calor trocada entre a partícula e suas vizinhanças, que na verdade as vizinhanças podem ser outras partículas. É uma partícula material que eu estou fazendo essa análise. E suas vizinhanças. Tá bom, que isso. Por que esse sinal de menos aqui? Menos Q escalar em ds? Porque se eu pego uma partícula material aqui, desenho esse cara, eu defino esse vetor n normal sempre apontando para fora. Tá? Então, assim, n, Q escalar n positivo é calor saindo. Q escalar n negativo é calor entrando. Então, se Q escalar n for positivo, eu estou perdendo calor. E aí, eu deveria estar ganhando, na verdade, tipo assim, está perdendo energia, né? E aí, por isso eu ponho um sinal de menos aqui na frente. Para que, quando Q escalar n for negativo, esse menos cancele com esse menos, e eu esteja computando um acréscimo de calor que vai, né, esquentar a partícula. Agora, veja, se a força de Kelvin não entra no tensor de tensões, mas vem com uma força de campo, eu deveria ter um quinto termo aqui, da potência da força de Kelvin, que é uma força que está no meio, que faz trabalho, que muda a energia. Então isso deveria estar sendo também considerado. Tá? E aqui então eu vou pôr de vermelho esse cara aqui. Isso aqui é muito importante, pessoal. Então aqui eu vou pôr mais de vermelho, uma integral em volume, de μ0, m escalar grade de h, escalar v dv. E esse termo é o termo 5. O termo 5 vai ser a potência das forças de Kelvin. Potência das forças de Kelvin. Que é o cenário que a gente vai adotar na aula de hoje. Tá? Vamos assumir que essa força, assim como eu assumi no começo, que ela é uma força de campo, e como o Finlayson assume, como o Rinaldi assume, como o Zan assume, né, como a galera tem assumido e tal, vamos considerar que ela vem de uma força de campo. Teria um termozinho aqui a mais. Ora, se eu aplico o teorema da divergência aqui na integral 3 para transformar essa integral de superfície numa integral de volume, vai aparecer aqui o div de sigma escalar v, que eu já trabalhei aqui em cima. Ó, div de sigma escalar v apareceu aqui já, tá vendo? Se eu aplico o teorema da divergência na integral 4 para transformar esse cara numa integral de volume, vai aparecer o div do fluxo de calor, tá? E aí eu vou ter um monte de integral no volume, e se eu aplico o teorema da localização, assumindo que esse cara é um meio contínuo, essa equação da primeira lei, ela vira a seguinte equação. Se tudo isso aqui é aplicado, a minha primeira lei, ela vai então levar a gente para a seguinte equação. Cadê aqui meus anotações? Rho ddt de Ezinho mais V quadrado sobre 2 igual a Rho G escalar V mais o divergente de sigma escalar V menos o div
de Q mais μ0 m escalar grade de H escalar V. Essa equação, vamos dar número para as equações aqui? Vamos ver. A última que ganhou o número foi qual? Caralho. Tá lá em cima, velho. 7 em 6, acho que foi a 7. Não teve equação 8, não? Não teve equação 8. Beleza. Então aqui eu vou chamar de equação 8. Essa daqui. É a mesma equação, eu vou chamar de 8. E agora eu tenho uma equação nova, que é a equação 9. Que vem da primeira lei. Olhe para a equação 9. Eu vou copiar a equação 8 aqui em cima para poder ficar no mesmo campo visual que a equação 9. Nessa versão aqui, tanto faz, é a mesma equação. Ctrl C. Só lembrando que essa equação... Cadê meu filho? O coração chega a trava as batidas quando eu dou um comando não acontece nada. Eu acho que travou a tela, eu vou perder minha aula. Quantas aulas eu não perdi na pandemia de estar gravando 1 hora sozinho em casa falando, bum, dá um pico de luz, perdi tudo. Aí eu vou gravar de novo a mesma aula, saca? Então realmente ser professor tem que ter tipo muita, velho. Tem que ser uma coisa devocional, assim, para fazer direito, senão não rola. Se tu tá buscando prestígio, irmão, vaza dessa profissão. Vai virar fazendeiro, agricultor, plantar soja, destruir a terra, e tu vai ter mais prestígio. Bom, compare a equação 8 e a equação 9. Elas são muito parecidas, né? Tem um monte de termo que é igual, tem uns que não são igual, mas enfim, compare essas equações, né? Elas são equações semelhantes. O que eu vou fazer, cara? Eu vou pegar a equação 9 e vou subtrair da equação 8 para ter uma equação só para energia interna. Porque a equação 8, ela mostra tudo aquilo que vai afetar a energia cinética da partícula. Mas eu quero ver o campo de temperatura. Então eu tenho que olhar para a energia interna separadamente. O que daí afeta só a energia interna? E que vai esquentar ou esfriar? Sem alterar o campo de velocidade. Como é que a gente separa os mecanismos? Então vamos pegar e fazer o seguinte, equação 9 menos equação 8. Vou mais uma páginazinha aqui, nova página após. Fazendo 9 menos 8. Então 9 menos 8, eu vou subtrair. Eu vou ter o seguinte, eu vou ter uma equação que vai ser ρ dE dt, uma equação já de evolução para energia interna direitinho. Esse Ezinho é energia interna por unidade de massa da minha partícula material, né, que junto com V quadrado sobre 2 dá energia total por unidade de massa. Se eu multiplico por ρ, dá por volume, se eu integrar, dá aquilo, a energia inteira que varia no tempo. Tá? Então aqui se eu comparo 9 menos 8, o que vai sobrar? Vai sobrar pouca coisa, vai sobrar menos o div de Q e vai sobrar mais sigma. Isso aqui é muito interessante, cara. Dot, dot, grade de V. Confere, produção. Ou seja, velho, nessa forma de olhar para as coisas, de considerar a força de Kelvin fora, assim, do sigma, a minha equação da energia no final, se ela tiver algum efeito magnético a princípio que perturbe a energia interna, o Ezinho, esse cara vai ter que vir daqui. Tá? Isso aqui é importante. Então vou até anotar assim. Se o magnetismo perturba, afeta a energia interna, nessa formulação que a gente está aqui desenvolvendo, isso só pode
vir desse termo. Tem ainda esse cara aqui, que é interessante, porque ele pode aparecer coisa magnética aqui dentro também, nessa energiazinha, nesse Ezinho. Por quê? Porque o Ezinho, ele é energia interna por massa, ou seja, é energia interna específica, aquela mesma que você via na termodinâmica de equilíbrio. Lembra quando você fez engenharia ou algo parecido, se você, sei lá, não é engenheiro, mas é físico, e você tinha que constar uma tabela termodinâmica e definir um estado termodinâmico para resolver ciclo Rankine, aí tu pegava aquelas tabelas, interpolava, não sei o quê, e tu tinha que ter duas variáveis intensivas e independentes para definir um estado termodinâmico. Tudo aquilo foi construído assumindo que pressão e temperatura são variáveis de escolha para você poder definir um estado termodinâmico. Mas em materiais magnéticos tem uma outra propriedade que vira variável independente, que é a magnetização. Então, para um material magnético, pressão pode ser função não da temperatura somente, mas temperatura e magnetização, por exemplo. Então, essa energia interna por massa, ele pode ser função de M e de T, dentro da termodinâmica de materiais magnéticos. Que a gente ainda vai entrar nela ainda. Nem entrei, tá? Vou tentar brisar um pouquinho sobre isso também nas próximas aulas. Ou seja, tem dois lugares assim nessa equação que pode entrar alguma coisa magnética. Ou nesse Ezinho, aparecer uma energia interna por uma relação de estado termodinâmica que seja função da magnetização, por exemplo, porque lembra que a gente tem esses artigos aqui, ó, que eu mostrei no início da aula, e um deles, os caras usam aqui justamente isso, ó. Esse aqui, melhor, acho que está mais claro aqui. Não, aqui. DMDT, ó. Tem um termo na equação da energia que depende de como M varia com a temperatura. Então isso daqui pode vir da energia interna, a gente tem que ver isso com muito cuidado na próxima aula. Mas tem um outro cara também aqui dentro que pode ter um efeito magnético. Por quê? Porque esse sigma, ele tem termos magnéticos, tá? Então, pessoal, assim, para vocês meditarem finalmente, a última meditação e tarefa para a próxima aula é a seguinte. Até agora, a gente tem dois modelos para o sigma. Então vamos separar aqui o nosso cenário. Até agora, temos duas possibilidades. Possibilidades para sigma. Lembra, número 1. O meu sigma, ele vai ser uma coisa inteira, cujo div de sigma, ele vai dar aquele cara que era o μ0 sobre 2 hot de M vetorial H mais a força de Kelvin. Modelo 1, que seria o sigma 1, é esse cara. E o modelo 2, que a gente tinha, em que o meu sigma, nesse modelo, o div dele dava só esse cara, e μ0, M escalar grade H, aparecia como força de campo, que é inclusive o que eu estou utilizando aqui para deduzir essa equação da energia. Então lembre-se que a gente tem duas propostas constitutivas. Uma em que o sigma você conseguia pôr dentro dele já termos ali que iriam dar como divergente não só aquele μ0 sobre 2 hot de M vetorial H, mas a força de Kelvin. E um outro modelo que não parecia a força de Kelvin, ela era colocada meio que como uma força de campo assim ad hoc. Para casa, o que vocês vão fazer finalmente relacionado a isso? Tá, a última tarefa para casa, são 3, né? Então tarefa 3 para casa. Calcular
sigma dot dot grade V com o modelo daquele sigma 1, que eu nem falei qual que vai ser, vocês vão ter que procurar, pesquisar, lembrar as últimas aulas. Lembrem qual que era o tensor da última aula, ou os tensores sigma, cujo div dava essas duas possibilidades. O que eu chamei aqui de 1 e 2. Não vou falar, vão atrás, revejam as aulas, descubram essa informação. Tá? Mas peguem esses dois sigmas que foram até agora abordados e calculem esse cara aqui. E aqui eu já quero que vocês considerem o seguinte. Aquela hipótese lá de cima, que vinha da spin equation, de que, oh meu Deus, de que a parcela não simétrica das tensões serão instantaneamente balanceadas por aquele torque magnético. Então aqui, já considerando isso daqui, ó, para parcela não simétrica, tá? Não quero nada em função de vórtex Viscosi nesse cálculo aqui. Só em termos de M, em termos de H. Então calcule isso e finalmente incorpore essas duas possibilidades Que duas possibilidades? De que a força de Kelvin pode aparecer já dentro do sigma e a outra possibilidade de que ela vem como uma força de campo. Incorpore essas duas possibilidades na dedução da sua equação evolutiva para esse Ezinho. Ou seja, aqui eu coloquei na minha dedução que a força de Kelvin ela vinha como força de campo. Essa é uma possibilidade. A versão que eu deduzi da equação da energia, que deu isso daqui, ó, ela seria interessante que eu colocasse aqui dentro o sigma, considerando um sigma que exclua dele a força de Kelvin, que não venha dele. Né? Seria o mais adequado. O que isso vai dar no final das contas? Agora, e se eu calculo, se eu deduzo a minha equação da energia sem considerar o termo 5 e considerando que ele vai vir pelo sigma aqui dentro, chego no final num outro tipo de equação para esse cara, e se eu chegar, o sigma que eu vou colocar aqui tem que ser um sigma que contemple dentro dele algo que me leve à força de Kelvin quando eu tirar o divergente. Então comparem, no final das contas, o que vai dar na minha equação de evolução para a energia interna, no final, já trocando aqui o sigma por quem ele deve ser, para os dois casos. É isso que eu quero quando eu falo que no item 4, incorpore essas duas possibilidades na dedução da sua equação evolutiva para Ezinho. Pronto, vou parar por aqui. A gente tem muitas ideias já, muitas meditações, muitas possibilidades, muitas coisas a serem avaliadas, muita coisa para ser organizada em relação a essa dedução, assim, antes de incorporar as ideias da termodinâmica de materiais magnéticos para buscar relações de estado para esse Ezinho. Por enquanto vai ficar em termos de Ezinho. Depois, a temperatura vai vir dentro do Ezinho por meio dessa termodinâmica, para ter uma equação de evolução para o campo de temperatura, que é o que eu estou buscando. E mais do que isso, essa equação de evolução para o campo de temperatura, ela tem que ser capaz de, tipo assim, gerar todas as versões possíveis de equações que capturem os mecanismos físicos que eu sei que tem que existir dentro desse contexto de fluidos magnéticos que se esquentam, esfriam na ação de um campo enquanto se movimentam. Tem que ser fidedigna, descrever bem os fenômenos, tá? Pessoal, vou parar por aqui a gravação dessa aula, já estou bem cansado, foi uma aula bem longa na verdade, né? Espero que tenham gostado, assim, vocês de casa do YouTube. Se tiver dúvida, pergunta, deixa aqui comentário. E semana que vem devo gravar mais uma aula ainda vinculada a esse curso, assim, lançar uma por semana aqui, até a gente encerrar essa questão da termodinâmica. E eu acho que talvez, assim, para uma primeira versão de um curso online,
já seria suficiente. Assim, até pensei, de repente, em entrar nessa parte assim mais microestrutural, de partícula, mas eu não sei se vai rolar nessa versão do curso. Talvez, quem sabe, assim, mais para frente eu gravo um outro curso só da parte microestrutural, não sei. Vamos sentindo aí o movimento do curso e a gente vai atualizando ele em função da disponibilidade energética, do cansaço, do tesão, né, do tempo disponível, das necessidades mais imediatas, assim. O importante para mim, assim, num primeiro curso desse, é que vocês realmente, velho, tenham clareza em relação às equações assim gerais que regem todos os problemas dentro da ferrohidrodinâmica. Então, encerro por aqui a gravação. Obrigado pela companhia virtual. Até a próxima aula do canal. Um beijo, tamo junto, é nóis.